O segredo é o agente no filme Agente Secreto. Eu explico. Pra quem não assistiu o filme, já tá no erro, vai assistir. Pra quem viu que o filme acompanha a trajetória de Armando numa Recife de 1977. Que ele tá lá ao mesmo tempo que fugindo de agentes que queriam matar ele, mas também fica preso naquela cidade tentando investigar alguma coisa. E a sensação que fica é, pô, pega teu filho, vai ficar em um lugar seguro. E a gente se questiona, o que mantém ele numa situação de risco pra ele, pro filho, pros amigos? E também podemos expandir essa pergunta, o que mantém alguém em situações de risco de vida, risco de se prejudicar, né? Às vezes que não é tão evidente, mas que a pessoa ali sente que está sob risco. O que mantém essas pessoas? E o que o filme sugere, e eu concordo, é de que essa resposta emocional a esse tipo de situação de risco não começou ali com o Armando, não foi ele quem decidiu, né, de uma forma consciente permanecer nesse lugar. Eu também acho que em outras relações, né, na vida real aqui, principalmente que a gente vê, infelizmente, no noticiário, das mulheres em relacionamentos com homens violentos e elas permanecem. Não consigo concordar que seja uma escolha tão somente delas permanecer nesses lugares. O filme traz, né, e ele fala sobre traumas geracionais e a transmissão destes. São feridas que foram feitas há muito tempo e na incapacidade de ser elaboradas conscientemente lá atrás por quem as recebeu. Isso foi sendo transmitido, né, para filho, geração após geração. Isso num contexto familiar a gente vê muito, mas também em termos coletivos mais amplos, como uma nação. O próprio Brasil tem seus traumas e o filme toca muito neles. E se a gente trouxer para a equação aquilo que Jung diz, que um país ele tem seu próprio psiquismo, mas ele é formado pela soma de todos os psiquismos individuais que habitam ali ou compartilham dessa cultura. Então a gente pode buscar compreender um pouco melhor os sintomas que são apresentados de uma forma coletiva aqui, para tentar entender nossos padrões de respostas emocionais. E esses sintomas nacionais, sintomas de um Brasil que o filme traz muito que bem, a gente pode ver, 1977, ditadura, então violência, corrupção e a censura, ninguém falando a respeito, não podendo sair notícias no jornal sobre isso, né? Falar sobre tanto de outras coisas, fantasias como a perna cabeluda, outra coisa, que são fantasias da imaginação para tentar elaborar aquela violência que está explícita, mas que ninguém pode falar a respeito e permanecer em segredo, não posso lidar diretamente com ela. Então é esse segredo, às vezes, que garante uma impunidade, né, para quem está ali cometendo esse tipo de crime, que às vezes mantém as pessoas sem saber direito, sem saber com que ferida é essa que estão lidando. E é este o segredo, que não começa, não é uma colher de chá para a ditadura, tá? Mas não começa com ela. A gente resgata no Brasil lá de 830 aquilo que chamam de um pecado original, onde que tráficos criminosos, que é um pleonasmo de escravizados, foi proibido e depois continuaram fazendo. E depois tiveram a primeira anistia que o Brasil tem. Então, o primeiro passo para que consiga se lidar com essas questões, com essas feridas, para que a gente consiga se mover, ou ao menos saber o que a gente vai fazer com essa ferida, a gente precisa saber que ferida é essa, saber onde é que dói, saber onde é que machucaram, por que é que machucaram. É importante que seja admitido por aquele que fez, aquele que cometeu a coisa, tem que vir falar, reconhecer e nos dar alguma garantia ou se comprometer em não fazer novamente. Então, de novo, antes de falar em anistia, a pessoa tem que assumir, tem que falar, dar nome aos bois, pra gente saber onde é que machucou, pra ele saber onde é que machucou e demonstrar que teve essa consciência. E isso também se reflete em relações individuais. Se a pessoa do outro lado não reconhece, não admite, sequer pede perdão, como é que a gente vai ter a ousadia de perdoar alguma coisa que a pessoa não se comprometeu a não fazer de novo? Eu costumo dizer que perdão não é algo que a gente tenha que se esforçar para fazer. O perdão acontece, a gente olha e de repente a gente não está se sentindo mais em risco, porque enquanto a gente estiver em risco, se a gente perdoar, a gente não sei se é bondade, para mim tem outros nomes, né? Tem outros nomes mais popular aí e que não é legal a gente ficar perdoando alguém que está continuamente nos machucando.